Professor, boa tarde também a todos. Vamos lá começar a retomada já de 2023 e vou fazer a pergunta que a boa parte da torcida quer saber, boa parte da torcida está acompanhando a composição do plantel. O senhor vai estrear no Campeonato Amazonense de Futebol depois de um acesso, então é uma outra virada de chave. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa montagem do elenco, da importância de o senhor pegar um trabalho bem do comecinho, mas agora pensando no estadual e no calendário bem mais longo com a Série D. Não sei. Cortou o final da pergunta. É mais para reforçar que o senhor falasse um pouco da montagem, da importância da montagem de um elenco para o senhor, pegando um calendário mais longo agora, com o estadual e para uma estreia de Série C, outros 2 desafios na sua carreira como comandante do Amazonas. Boa tarde, Larissa. É um desafio, né? A gente chegou num processo no Amazonas onde a gente teve que fazer uma reformulação dentro do elenco, né? Como foi naquele início de Série D. A gente nem se deu conta da quantidade de jogadores que saíram naquele momento. Depois a gente fez o levantamento. Até hoje eu não sei exato o número, mas foi em torno de 20 saídas quando a gente chegou, né? Então a reformulação ela foi muito grande. E existe uma frase que eu não concordo muito, mas que na verdade ela tem um pouco de verdade, que o Argel, o treinador, falou quando ele estava no Internacional, que é trocar o pneu do carro em andamento. E foi mais ou menos o que aconteceu naquela Série D. E na verdade, esse não é o ideal. A gente teve um ano de 2022 que, na verdade, a gente foi agraciado. Claro que várias coisas conspiraram para as coisas darem certo, né? A sinergia entre comissão, jogadores, torcedores, diretoria, própria imprensa, né? E as coisas deram certo. Então, mas passou. Agora é um novo trabalho, um novo processo. Como tu falou, a gente está iniciando praticamente do zero. A gente conseguiu as renovações dos atletas que a gente queria. Tiveram alguns atletas que a gente tentou a renovação e não conseguiu. Alguns valorizaram, outros a gente optou na não renovação, né? E aí entra no início da tua pergunta, né? Da montagem desse elenco. A montagem do elenco, a gente tentou trazer jogadores com características que a gente acha interessante dentro do nosso modelo de jogo. Jogadores que estão ainda buscando algo dentro do futebol, porque a gente mesmo, com alguns atletas com uma idade avançada, jogadores que ainda têm ambição dentro do cenário do futebol, jogadores que já passaram por uma competição como a Série C, que a gente vai ter no segundo semestre, mas a Série C ela fica em segundo plano, ela fica para o segundo semestre. Né? Então a gente tentou buscar jogadores com espírito competitivo, com perfil de já ter disputado campeonatos competitivos, como a gente acredita que vai ser o Campeonato Amazonense desse ano, o Barezão, né, de 2023. Então a montagem ela foi, vamos dizer assim, a gente anunciou agora, né? Acho que o pessoal da imprensa do Amazonas anunciou, mas esse processo ele foi bem demorado, foi muito trabalhoso, né? Eu costumo dizer, a gente teve aí praticamente 3 meses de férias, vamos dizer assim, mas que a gente praticamente não teve um dia que a gente não trabalhou em função do Amazonas. Não teve um dia que eu, a comissão técnica, o Ângelo, que é o executivo, e o Wesley, o presidente, que a gente não se falou. Olha, talvez algum final de semana, assim, talvez um domingo, um sábado, mas foi um processo bem, assim, desgastante. Confesso que eu estou com saudade de voltar a ter a rotina do dia a dia, porque esse período de 3 meses e 20 dias que vai fechar, praticamente tu passa o dia inteiro no telefone, contatos, ligando para atleta, ligando para diretor, mas graças a Deus a gente conseguiu, dentro da minha análise, um grupo qualificado, um grupo que vai atender bem a demanda que vai pedir, principalmente esse campeonato estadual do primeiro semestre, né? E a gente espera fazer um grande trabalho. Boa tarde, então, Lani. A minha pergunta é sobre o início da pré-temporada, né? Que tem o Nacional, Manauara, Rio Negro vai começar agora, amanhã o treinamento deles, e o Amazonas aí optou para iniciar somente em janeiro. Isso foi uma escolha da diretoria, isso foi uma escolha da comissão, como é que foi esse procedimento, professor? Quando a gente começou a conversar sobre planejamento lá em outubro, a gente pensava muito nessa questão de quando iniciar a pré-temporada, e a gente dependia também da questão da federação, né, definir a data da estreia da competição. Quando foi definida a data,
a nossa primeira ideia seria apresentarmos em dezembro, né? Início de dezembro, metade de dezembro, a gente estava nessa dúvida, ou então iniciar no dia 2 de janeiro. E a gente debateu muito sobre isso, né? Tanto a comissão técnica, sempre junto com a diretoria, principalmente com o Ângelo e com o Wesley, o presidente. E a nossa dificuldade também nessa questão dos gramados, né? A gente sabe, eu não presenciei isso ainda, mas todo mundo fala que o mês de dezembro e janeiro é um mês muito chuvoso, né, em Manaus, e a gente teria dificuldade com as questões dos gramados. Mas pelas minhas experiências que eu tinha como treinador e até como atleta, a gente gostaria, naquele primeiro momento, de iniciar a preparação em dezembro. Mas o que acontece? Quando a gente inicia a preparação em dezembro, isso é um problema que todos os clubes enfrentam, é o quê? A gente iniciaria no dia 15 de dezembro, por exemplo, mas teria que dar uma folga para os atletas, né? Aí tu vai ter que dar uma folga de, no mínimo, 3 dias de Natal. Aí tu voltaria a treinar, e aí teria mais uma folga de Ano Novo, mais 3 dias. Juntando isso, seriam 6 dias de praticamente sem treino, porque treinar em casa não é a mesma coisa que treinar no clube. Fora isso, a gente tem que ver o lado humano da situação dos atletas, né? Muitos atletas não conseguem levar, num primeiro momento, seus familiares para Manaus. Então, assim, os atletas passariam 2 datas importantes, que eu considero, né, Natal e Ano Novo, longe dos seus familiares. Por que eu digo longe? Porque a gente tem que ver, uma passagem até Manaus também, ela está cara hoje em dia, né? Não só a questão do valor, mas a questão da demora que leva, né? Uma viagem, por exemplo, de alguém que mora no Rio Grande do Sul, que mora em São Paulo, não é uma viagem rápida, né? E nesse processo de conversas, o Wesley, o presidente, surgiu dele a ideia, né, de a gente fazer uma pré-temporada fora. E aí, numa conversa que eu tive com o Cook, que é o meu preparador físico, a gente fez uma avaliação, o que é melhor? A gente se apresentar no dia 15 de dezembro, ter que ter a parada de final de ano, que tem essa parada de no mínimo 6 dias, e depois continuar os em Manaus, ou então fazer essa pré-temporada fora, como foi proposto pela nossa diretoria, e que a gente achou super interessante, porque nos dá uma condição de trabalho muito boa, de tu praticamente, tu vai ficar com 22 dias com os atletas dentro de uma estrutura fantástica, que é o CT do Retrô. Então a gente decidiu, né, que ficaria bom para todos, né, para os atletas principalmente, não vão passar longe dos seus familiares, e ao mesmo tempo a diretoria nos deu uma condição muito boa de preparação lá no CT do Retrô. Então por isso que a gente definiu, né, acredito que algumas equipes também vão iniciar no início de janeiro, serão aí até o dia 29, serão 27 dias de preparação. A gente acredita que o mínimo é um mês, né? Então 27, praticamente um mês, é um número ideal, um número bom para começar uma pré-temporada. Professor, o senhor já disputou o Campeonato Gaúcho em outras oportunidades, onde é meio que polarizado, né? Chega, às vezes, outro time do interior, você já presenciou isso na grande final. Eu queria que você falasse sobre essa questão do protagonismo que o Amazonas vai entrar nesse campeonato amazonense, pelo time que está formando, por essa questão de ser o time também que está ao lado do Manaus na Série C. Como é que você encara também essa questão do protagonismo? E meio que 2 em 1 ali, já entra no mesmo assunto também, sobre o campeonato amazonense. O que você já ouviu, que deixou assim curioso, deixou pensativo, alguma questão, alguma curiosidade sobre o nosso Barezão? Obrigado. Boa tarde, Lucas. Assim, primeiro sobre essa questão que tu falou dos estaduais, quando tu entra como, eu não digo a palavra favorito, mas como um dos times, né, talvez com mais investimento, com mais estrutura, por estar divulgando uma divisão como a Série C, eu considero que tem 4 clubes nesse patamar, né, que é o Amazonas, o Manaus, o Nacional e o Princesa, né? E eu coloco o Princesa e o Nacional por quê? Coloco porque são equipes que vão jogar a Série D, que têm um bom poder de investimento e que têm treinadores com muita qualidade, assim como todos os outros clubes também têm, né? Mas os clubes que têm o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, de certa forma existe uma pressão maior, né? Por ter essa questão. Mas, assim, como eu falei, eu vivi isso no Caxias, né? O Caxias, em 2020, a gente foi vice-campeão gaúcho, onde a gente não era candidato nem à classificação, e a gente conseguiu uma classificação inédita e depois um vice-campeonato. E isso acontece muito nos estaduais, por isso que eu venho acompanhando aqui, através principalmente da internet, né, as postagens, vendo as montagens das equipes, e eu vejo, já falei isso antes de começar a serem anunciados,
eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores Barezão dos últimos tempos, né? Porque a gente vendo o nível de atletas que os clubes estão contratando, comissões técnicas também, eu vejo os clubes muito preocupados também com estrutura, de dar condição para o atleta, porque a gente sabe que não é só isso. Então, assim, não considero que o Amazonas é um favorito dentro da competição, mas tenho que reconhecer que ao lado do Manaus, do Princesa e do Nacional, a exigência é um pouquinho maior, porque a gente tem essa questão do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Sobre o campeonato, sobre falar sobre o estadual, alguma curiosidade, alguma coisa que me chama a atenção e que todo mundo fala é sobre os gramados, né? Gramado pesado, chuvoso, mas ao mesmo tempo eu fico com aquela coisa, mas o gramado da Arena é bom, o Zamit é bom, o Colina é bom, né? Então, assim, a gente conversava sobre isso esses dias, né? Porque a gente estava numa reunião, a comissão técnica, e isso é uma coisa que eu vi poucos jogos, confesso. Assisti 2 ou 3 jogos do Amazonas, quando eu fui contratado. Os campos não estavam ruins, dos jogos que eu assisti. Foi 2 na Arena e 1 no Zamit. E assisti os 2 jogos da final. Eu fui no primeiro jogo do Princesa e Manaus na Arena. O gramado estava um pouco molhado, mas estava bom para a prática do futebol. E o segundo jogo, sim, lá no campo do Princesa, né, onde choveu muito. E o gramado acho que até estava numa condição boa até começar o jogo, depois, né, ficou muito embarrado e sim dificultou bastante. Então essa questão do gramado, de saber como que vai ser essa questão das chuvas, a gente tem que se preparar para isso, né? Então nessa reunião que a gente teve com a comissão, a gente até conversou muito sobre essa questão, né, de tu preparar a equipe para esse tipo de adversidade, porque eu considero assim, quando a gente enfrenta uma equipe num campo bom, num campo ruim, num campo molhado, num campo seco, não tem vantagem para ninguém, porque as 2 equipes elas estão na mesma situação. Professor, primeiro parabenizar o senhor pelo acesso e por esse ano aí na frente do Amazonas. E é fato que o Amazonas tem uma diretoria que está há anos-luz na frente da maioria das diretorias do clube amazonense. No entanto, ano passado, o senhor, embora com muitas dificuldades que todos os clubes têm, o senhor teve o CT do Nacional para fazer seus treinamentos, e isso poupou muita dor de cabeça para o clube, coisa que esse ano o senhor não terá, porque o Nacional tem um calendário cheio. Então, qual é o planejamento para o segundo semestre, que é quando o Amazonas realmente vai disputar a Série C, e no meu modo de ver, pelo elenco que tem montado um elenco pensando na Série B. Mas como a diretoria tem pensado em reverter o problema do centro de treinamento? Bom, assim, Marcelo, primeiramente, o presidente Wesley sempre falou para mim, Lacerda, fica tranquilo, porque a gente sempre vai dar um jeito. E eu sempre brinco com ele, né? Brinco com o modo de dizer assim, que eu falo, ele sempre fala e as coisas acontecem, né? Então eu estava muito preocupado com a questão da pré-temporada, porque a gente ainda não tem o centro de treinamento, e estava preocupado como que ia ser essa questão do campo, que a gente não tem mais o CT do Nacional, como seria a questão dos treinamentos, e ele foi e resolveu, né? Conseguiu a nossa pré-temporada para a gente fazer no CT do Retrô, que vai nos dar uma condição fantástica. A pré-temporada, ela é base para fazer um ano muito bom, né? Às vezes as pessoas não consideram isso, mas eu garanto para vocês que uma boa pré-temporada ela te dá margem para te fazer um grande trabalho durante o ano. Depois disso, já tem encaminhado um campo em Manaus, né? E aí é uma coisa que, infelizmente, Marcelo, eu não posso te confirmar. Isso é uma questão mais da diretoria, né? Mas assim, eu confio muito no presidente. Ele já disse para a questão do estadual, nós já temos o nosso campo de treinamento. A questão de academia também, que a gente utiliza muito trabalho de força, já está tudo acertado, né? A gente vai trabalhar muito com trabalho de força no campo, então a gente também já adquiriu esse material, né, para os treinamentos, e a questão do campo também já está acertado. Eu só não posso te confirmar nome nem local, porque isso é uma questão da diretoria e sempre quem repassa essas informações, assim como foi a pré-temporada no CT do Retrô, foi a diretoria. Mas eu confesso que, tendo a diretoria que eu tenho e que desde que eu cheguei no Amazonas, que até me esqueci a data, acho que foi final de março, né, que eu devo ter chegado no Amazonas, acho que eu estou um pouco perdido, né, mas finalzinho de março, tudo que eu pedi, eu fui prontamente atendido, então não é uma questão que me preocupa. Claro que a gente sempre conversa sobre questões da estrutura e do gramado, mas eu tenho certeza que a diretoria vai nos dar uma condição boa de trabalho.
Então, quando abriram a coletiva, eu pedi para alguns torcedores, algumas pessoas mandarem perguntas também que quisessem fazer para o senhor, porque a nossa visão de jornalista é bem diferente do torcedor. E aí, não sei se vai ter uma terceira rodada, então eu optei por escolher uma pergunta, né? Eu escolhi 2 aqui, na verdade. Mas eu vou fazer uma para o senhor. O Manaus é o time a ser batido, a pergunta do Caleb Nogueira. O Manaus é o time a ser batido, mas existem os times tradicionais que eliminaram o Amazonas nas quartas de final nas últimas 2 edições. No caso, o mais recente foi o Faixa Clube, né? Mesmo com um elenco bom e consistente nas últimas temporadas. Ele quer saber o que vai ser necessário para quebrar esse tabu e chegar até uma possível final. É bem parecido com a pergunta do começo, do seu desafio, né? Sei que não tem nada de Lacerda nas eliminações do Amazonas nas últimas temporadas, mas, de fato, a escrita ela se repetiu nas últimas 2 temporadas. Mesmo com o time relativamente mais caro, relativamente com maior investimento, caiu, nem chegou às semifinais ou sequer às finais para times tradicionais, como foi o Faixa esse ano, e no ano passado a questão foi o Penarol, que o Amazonas acabou perdendo. Assim, Larissa, respondendo a pergunta do torcedor, né? A questão do time a ser batido, não. Eu não concordo, acho que não é o Manaus o time a ser batido. Eu respeito todos os adversários. E aí volto quase na pergunta do Lucas antes, né? Da força dos clubes que às vezes nem tem tanto investimento. Eu já estou muito calejado no futebol. Todas as vezes que eu cheguei em alguma decisão pelo Caxias, por exemplo, que foi o clube que eu mais joguei e trabalhei como treinador. Quando eu fui treinador no Caxias, eu cheguei 2 vezes nas finais. Na primeira a gente foi vice-campeão, na segunda a gente ficou entre os 4 melhores, nós não éramos favoritos. Quando eu era atleta em 2012 também, cheguei na final do Campeonato Gaúcho, campeão do primeiro turno como atleta. O nosso time era candidato ao rebaixamento. Então eu já sofri muito na pele isso. E então, assim, tenho certeza que o Manaus não é o time a ser batido, o Amazonas não é o time a ser batido. Muitas vezes sai muita coisa, né, e que não é verdade, né? Eu costumo sempre dizer, o Amazonas tinha um time com muito investimento na Série D. Gente, não tinha. A nossa folha, de longe, eu já digo para vocês, de longe, estava entre as 8 melhores da Série D. Não subiram times com folhas muito superiores à nossa. Dos 4 que subiram, a nossa era mais baixa. Eu digo assim, dos 8 times que brigaram naquela última rodada, a nossa era mais baixa. Então, assim, muitas vezes a gente consegue montar um elenco bom, muitas vezes a gente consegue trazer jogador bom, não é só pela questão financeira, é muitas vezes o poder de convencimento, muitas vezes o treinador conhece o atleta, né? Eu trabalhei com alguns atletas, muitas vezes o Ângelo, no caso, que é o executivo, trabalhou com algum atleta, então tu liga, tu convence o atleta, tu mostra o projeto do clube, né? Às vezes sai que o clube, o Amazonas está pagando X, Y, não, mas... E aí eu posso dizer porque eu vivi isso na Série D, né? Nosso time não tinha uma das folhas mais altas e a gente conseguiu subir. Então, respeito todos os adversários, a competição vai ser duríssima, Eu tô vendo times aí que não tem nem calendário, como é o próprio caso do nosso primeiro adversário na competição, que é o Manauara, com investimento alto, trazendo uma comissão de fora, trazendo atletas, alguns até que eu conheço, até que trabalharam comigo. Então, assim, não tem mais essa coisa no futebol, o favorito, quem vai ganhar, quem vai fazer a final do estadual é o Manaus e o Amazonas, que estão na Série C. Pode ser que sim, tomara que sim. Eu assinaria agora, porque daí nós estaríamos na final do campeonato. Mas vocês podem ter certeza. Eu vejo a equipe do Princesa muito forte, a do Nacional muito forte. O Nacional já vem trabalhando há bastante tempo, não só o Manauara, mas enfim. Eu não tenho dúvida que vai ser um campeonato muito difícil. Faltou alguma coisa, Larissa? Não me lembro agora. Não, era tudo, mais, né? Essa questão mesmo, aí ele falou de quebrar tabu, né, e chegar a uma possível final, mas aí o senhor assim... mas é um grande desafio, né? Eu que acompanho, não acompanhava o campeonato amazonense muito, né? Mas acompanhava mais o Manaus na Série C, mas é claro que a gente sabe que o Amazonas investiu, mas é o que eu digo, às vezes não adianta tu ter o time mais caro, né? Não adianta tu ter o time, como é o caso, talvez o nosso time não vai ser o time mais caro da competição. Ninguém pode afirmar isso. A questão é o trabalho, e a gente tem que confiar no nosso trabalho, a gente tem que é uma junção de coisas, né? Os atletas comprar nossa ideia, nós fazer uma boa pré-temporada, a gente, né, se preparar muito bem para a competição, saber viver a competição, para daí sim querer almejar alguma coisa maior dentro da competição.
Professor, eu queria que você falasse também um pouco sobre essas mudanças na comissão técnica, né? Teve algumas alterações em relação à sua equipe que trabalhou com você esse ano. E também queria que o senhor detalhasse um pouco dessa pré-temporada lá em Pernambuco, o que vai ser priorizado, claro, questão física, se vai ter algum jogo-treino programado, né? Se vocês vão... o que vai ser feito, né, nessa preparação do Amazonas lá em Pernambuco. Obrigado. Bom, primeiro da comissão técnica, nós já vínhamos durante a Série D conversado algumas vezes. A gente só teve a saída do Santiago, né, que era meu auxiliar desde a época do Caxias. Na verdade, a gente não iniciou junto no Caxias, ele chegou no meio do processo, depois passamos pelo Aimoré e finalizamos aí no Amazonas. São ciclos, né, que a gente tem início, tem meio, e na verdade esse nosso ciclo nem teve o fim ainda, né, porque é uma questão que o Santiago também estava longe da família dele. A família dele não conseguiria vir para Manaus, né? E ele já tinha esse convite também da São Joséense para trabalhar junto com um amigo dele, que é o Zé Roberto, que foi um atleta que trabalhou comigo também. E ele também gostou do projeto São Joséense, a gente achou por fim para seguir dessa maneira. Então a gente trouxe, daí saiu o Santiago, o João Antônio, que na verdade já era auxiliar, né, nas outras equipes que ele passou, e também exercia no Amazonas esse papel de auxiliar e analista. Então agora ele vai seguir só como auxiliar. E o Matheus Bolívar, que está chegando agora para somar, né, uma analista de desempenho. É um cara que eu não trabalhei com ele, né, mas tenho boas recomendações, informações, porque vem fazendo um trabalho muito bom no São Luís, né? O São Luís, nos últimos anos, campeonatos estaduais, vem montando bons elencos, fazendo boas campanhas, e agora, por último, o São Luís conseguiu ser campeão aqui da Copinha do Rio Grande do Sul, que é uma competição bem competitiva, que vai levar na Copa do Brasil de forma invicta, né? Então, vamos dizer assim, até esses dias eu brincava com um diretor aqui, um amigo meu, eu roubei os profissionais do São Luís, porque o Cook era do São Luís, eu fui lá, peguei o Cook, agora fui e peguei o Matheus, né? Mas, enfim, faz parte do futebol. Sobre a pré-temporada, né? A gente se apresenta, os atletas começam a chegar entre o dia 1º e o dia 2, né, em Recife, né? Eu chego no dia 1º em Recife. Na manhã do dia 2 começam os exames, né, cardiológicos, exames clínicos, exames físicos, né, medida corporal, enfim. E no dia 3 pela manhã, a gente já vai para o campo, né? E aí já começa a parte boa do trabalho, que é a que a gente vai para o campo. A gente vai ter que, né, ganhar tempo, e quando ganhar tempo, o que é? A gente vai ter que trabalhar tudo. A gente vai começar, claro que tem que dar muita ênfase à parte física, mas a gente já vai introduzir bola no primeiro dia. É importante, né, para os jogadores ir se adequando ao nosso modelo de jogo, às nossas ideias. Então, o trabalho vai ser muito forte, a gente pretende, né, usar o máximo possível da estrutura que o Retrô vai nos oferecer, desde campos, a academia, piscina para recuperação, tudo que a gente puder usar, a gente vai usar, né, descanso, alimentação, que também é muito importante, e eu fui atleta. Eu vou dizer para vocês uma coisa, talvez 22 dias concentrado como a gente vai estar, seja melhor do que 40 dias, que o atleta vai dormir fora, às vezes não vai se alimentar bem. Eu sei que o atleta às vezes está com preguiça de comer, ele vai comer uma besteira e lá não vai ter, lá o atleta vai se alimentar bem, vai, né, fazer todas as refeições certas. Os amistosos, sim, vai ter. A nossa ideia é fazer 2 amistosos, 2 jogos treinos, né, lá em Recife. A gente tem deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, acho que é dia 18. Dia 18, talvez, eu não tenho certeza, mas depois eu posso confirmar com o André passa para vocês. A gente já tem um acertado com o Retrô, né, e vai ter um segundo. Na verdade, esse segundo a gente depende ainda de uma confirmação das equipes de lá, por quê? Porque os estadual lá eles já vão estar em competição lá, né? Mas a gente vai conseguir, com certeza. A gente está conversando já com as comissões técnicas, diretorias dos clubes de lá. Então, a nossa ideia é fazer 2 jogos treinos para daí para o jogador chegar no dia 29 já mais próximo do ideal para começar bem a competição. A zona está com 27 atletas, pelo menos é o que nós temos oficial. São 2 perguntas baseadas nisso. A primeira, o elenco está fechado? E a segunda, esse elenco é para o campeonato amazonense ou já é para toda a temporada? Marcelo, elenco fechado, eu nunca vou falar essa palavra, porque no futebol, sempre quando aparecer alguma situação que seja boa para o atleta e boa para o clube, com certeza o clube vai fazer, né? E em um determinado momento na Série D, a gente até comentou que o elenco estava fechado, que o grupo estava fechado, e no final acabou chegando o Yuri, acabou chegando o Luizinho,
talvez mais um. O Juliano acabou chegando, mas não ficou. Então, assim, a gente nunca pode dizer que o elenco está fechado. Acredito que são esses atletas que vão iniciar a pré-temporada lá em Recife. Não deve mudar muito disso. Com certeza não muda. Esses atletas vão ser os que vão iniciar a pré-temporada. Mas, no meio do processo, pode chegar algum atleta. Sair durante o estadual é muito difícil, né? Agora, a gente tentou trazer atletas que já disputaram Série C, né? Que já fizeram competições desse nível. Confesso que alguns atletas que a gente tentou trazer, a gente não conseguiu devido à forte concorrência do Campeonato Paulista, próprio Campeonato Gaúcho, né? Os jogadores ainda querem tentar jogar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca. A gente respeita essa ideia, mas eu até brinquei, né? Não quis me ajudar no Campeonato Amazonense, depois na Série C não vai poder vir. Não, é uma brincadeira. Mas a nossa ideia é sim manter ter essa base para a Série C. E aí, o futebol é muito dinâmico, né? A gente vive numa constantes mudanças, né? O ideal seria o quê? O ideal é a gente fazer uma grande competição, o ideal é a gente buscar o título do Campeonato Amazonense, manter esse elenco para o segundo semestre. A maioria dos atletas, acredito que eu não tenho certeza disso, mas 90% do elenco tenha contrato para a Série C, e a ideia é que esse grupo siga até o final do ano, né, com os objetivos de estadual e Série C. Claro que na Série C deve chegar algum reforço a mais, né, a competição eleva o nível, mas a ideia é manter esse grupo, né, nas duas competições. Professor, quando o Amazonas anunciou que a pré-temporada seria no CT do Retrô, alguns atletas, né, de times de lá, eles treinam também no CT do Retrô. E aí o senhor falou de amistoso, falou de outras contratações. Eu queria saber se tem possibilidade, se o senhor pensa nesses amistosos, olhar alguém, ver alguém para trazer para o Amazonas, porque lá no Retrô, os times lá do RN treinam também lá, né, que mais de um campo. Aí eu queria saber do senhor, se entre esses amistosos tem condição de captar outros atletas. A nossa intenção não é, a nossa intenção é nos prepararmos, colocar os jogadores dentro do ritmo de treinamento, deixar eles condicionados fisicamente. Agora, sempre quando a gente enfrenta um adversário, quando a gente assiste um jogo, a gente sempre está monitorando os atletas. Daqui a pouco, se a gente enfrentar algum atleta que a gente acha interessante, se tiver a possibilidade, por que não? Claro que nesse início de competição é mais difícil, né? Início de temporada. Os atletas possuem contrato, principalmente os atletas do Retrô. O Retrô é um clube com investimento, aí entra lá no início, quando eu falei, o Retrô é um dos clubes com talvez maior investimento dentro da Série D, né? Então, no primeiro momento, não. No primeiro momento, a gente vai lá para trabalhar, para dar ritmo para os atletas, dar uma melhor condição para eles, mas sempre atento ao mercado. Professor, não sei se já te perguntaram, eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas eu queria que tu fizesse uma avaliação da temporada e falasse também, né? Eu acho que eu contei aqui, o Amazonas já tem 15 atletas que são jogadores de Série C. Não sei se eu estou enganado. Isso daí já é para 14, né? 13, né, na verdade. 13 jogadores aí de Série C. Isso já é para dar uma característica ao time, já numa chegada logo nessa primeira disputa no Brasileirão, depois do estadual? Fazer uma avaliação da temporada de 2022, da minha passagem pelo Amazonas, acho que o saldo é totalmente positivo. A gente chegou, eu falei no início aqui, Cássio, na primeira pergunta, sobre a reformulação que a gente teve que fazer, né? É um processo muito difícil, muito delicado, né? Tu tem que não é tirar alguns atletas, a reformulação ela faz parte do futebol e a gente teve que fazer essa reformulação durante a competição, né? E isso é muito difícil, mas no fim acabou dando tudo certo. Muito mérito dos atletas, muito mérito mesmo. Os atletas compraram a ideia. É um grupo que eu falei para eles. Eu tenho uma história muito legal no Caxias quando eu fui vice-campeão gaúcho. Mas o que aconteceu no Amazonas, com certeza hoje para mim é o que mais fica marcado, né? Mais marcado da minha época de atleta, da minha época do Caxias, porque a dificuldade que a gente encontrou no início do trabalho foi muito difícil, né? Eu brinco com os atletas, o dia que eu me apresentei numa quadra sintética, né? Então, a gente fez um trabalho fantástico. O André tá rindo porque ele estava lá no dia da apresentação e quem viu aquele dia vendo a nossa equipe treinando numa quadra reduzida, sintética, e conseguiu acesso da forma como foi, é muito gratificante. Então, alguns atletas, infelizmente, não seguiram com a gente. Isso é um processo normal do futebol. É triste isso, né? O atleta vai,
ajuda, contribui e acaba não renovando, mas infelizmente o futebol tem dessas coisas. Disse isso a todos eles, que eles vão sempre poder contar comigo, podendo ajudando eles na sequência da carreira deles, porque eles foram fundamentais para o acesso. O treinador é importante, a comissão é importante, a diretoria é importante, a torcida é importante, a imprensa é importante, mas o carro-chefe são os atletas. Tanto que eu tenho uma brincadeira que eu falo que naquele pôster, quando tira lá do time campeão ou do time do acesso, eu brinco que tem que ser só os atletas, porque a gente aqui de fora, o treinador, o auxiliar, o preparador físico, o roupeiro, o massagista, a gente faz a nossa função, sim, mas ali dentro do campo, dentro das 4 linhas, ali só quem jogou que sabe a dificuldade que é, a pressão que é. Né? Então, assim, eu enalteço muito esse grupo de 2022, vai ficar marcado para sempre na minha vida e graças a Deus que deu certo. Aí, falando sobre a segunda parte da pergunta, é uma ideia que a gente tinha quando a gente começou essa formação de elenco, e vou dizer assim, Cássio, isso não é que nem receita de bolo, não quer dizer que vai dar certo, mas a gente espera que sim, a gente vai trabalhar que sim. Porque eu posso te dizer que montar um grupo só com atletas que não jogaram também pode dar certo. Mas eu acho que ajuda porque a Série C é uma competição extremamente diferente da Série D, ela é diferente da B também, então a gente espera que essa experiência com os atletas que estão chegando, alguns que já estavam, né, que teve jogadores do nosso elenco que também já jogaram Série C, isso pode ajudar de alguma maneira, né? Então a gente espera que sim, e é um número bom, né? É um número considerável, né? E isso passa até uma certa, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade e experiência para aquele pessoal que ainda não jogou esse tipo de competição. Professor, a última pergunta é de um torcedor, ele até mesmo acompanha o Amazonas muito mais pelas redes sociais, enfim, a gente sempre troca uma ideia, ele acompanha também pelo meu trabalho. É o Daniel Azulay, e ele faz uma pergunta bem técnica, tá? Então, vou fazer aqui, talvez pelo que ele já viu um pouco do Amazonas, enfim. Ele está perguntando se o senhor gosta da valorização de posse de bola ou prefere investidas rápidas, mas sem o domínio da posse de bola. Essa é uma pergunta que ela é contraditória, né? Porque às vezes tu vai falar que tu gosta da posse de bola, mas tu tem um time de transição. Às vezes tu quer um time de transição, tu tem um time com posse de bola. Eu tenho que ver muito o que eu vou ter na mão, né, Larissa? Né? Eu sei que a pergunta veio do torcedor, mas assim, eu gosto de ter a posse de bola. Tu tem o controle da partida, né? Mas ao mesmo tempo, tu ter um time com transição, com velocidade, um time vertical também é muito interessante. O time que eu mais vejo fazendo isso no Brasil é o Palmeiras, né? Que muda muito, às vezes joga com mais posse, às vezes joga mais vertical, consegue ter posse e ser vertical. Mas daí é o cenário ideal, né? Trabalha com os melhores jogadores do Brasil. No nosso caso, a gente trabalha para quê? A gente trabalha para ter um time com posse de bola, para ter a valorização dela, para ter o controle da partida, mas nunca deixando de ser uma equipe vertical. Né? Porque senão a gente começa a ter um time só com posse, jogando de lado e acaba não agredindo tanto a última linha do adversário. O maior exemplo disso, não sei se o torcedor acompanhou, mas você sim, até a Larissa, eu me lembro que ela estava no estádio, lá que foi o nosso contra o Pouso Alegre, lá em Minas, que a gente acabou perdendo o primeiro jogo lá de 1-0, e se vocês forem recordar, a gente teve o controle da partida praticamente o jogo inteiro, mas uma posse sem ser vertical, uma posse sem ser sem agredir a última linha do Pouso Alegre, né? E aí o Pouso não teve a bola, mas a todo momento que roubava a bola era uma equipe vertical. Então tu tem que achar esse meio termo, né? Tu tem que ter uma equipe com posse, mas ao mesmo tempo uma equipe vertical, uma equipe que agrida a última linha. E é isso que a gente procura. Então a gente procurou montar a nossa equipe, né, esse ano para quê? Uma equipe com jogadores com qualidade técnica boa, principalmente jogadores de meio campo, que eu acho que são os caras que consideram, que constroem o jogo, né, principalmente os volantes e meias, né, os laterais também, a gente teve esse cuidado, né, laterais que hoje estão construindo muito o jogo, mas ao mesmo tempo a gente se preocupou com os atacantes de lado para ser jogadores verticais para a gente conseguir agredir a última linha. O Lacerda vai querer fazer um agradecimento, aí eu vou passar a palavra para ele fazer os agradecimentos e as felicitações aí nesse fim de ano, e quando voltar para mim a gente encerra. Não, gente, eu queria primeiramente agradecer vocês pelo esse ano de 2022 que a gente passou junto, né? Para mim, eu já disse isso várias vezes, eu cresci muito aí no estado do Amazonas. Claro que o futebol ele se baseia muito pelo resultado, né? E graças a Deus os resultados aconteceram, mas dizer que eu cresci muito também como ser humano, né? Acho que
consegui melhorar muito esse meu lado aqui de relação com vocês da imprensa, mas muito também pela forma como vocês nos respeitam, né? E digo para vocês, falei isso para todos os profissionais que eu tive contato aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que teve clubes aí do Amazonas que convidaram alguns treinadores gaúchos para trabalhar aí, e o meu único conselho que eu dou para eles é: vão, porque é um estado que está em crescimento, é um estado onde a imprensa respeita muito o profissional, onde o torcedor respeita muito o profissional. Então eu tive o prazer de, nos clubes que eu fui no Caxias, eu fui no Aimoré, né, fui no Grêmio, falei muito bem daí, e não falei por falar, falei porque é o que eu acho de vocês, não só de vocês, mas de todo o povo da torcida do Amazonas. E quando eu falo da torcida do Amazonas, não é só do Clube Amazonas, é do povo do Amazonas em geral. Então, assim, agradecer pelo respeito que vocês tiveram, dizer que a gente está totalmente à disposição de vocês para esse início de pré-temporada. Eu sei que o ideal seria nós estarmos aí perto para vocês poderem acompanhar, mas foi uma necessidade, principalmente por essa questão de estrutura. Serão 22 dias que a gente vai estar longe, mas já falei isso para o André, né, André? E para o Sampaio, que a gente está plenamente à disposição de vocês. Se vocês precisarem de entrevista todos os dias, que é normal aí numa pré-temporada, se fizer entrevista com atleta, se precisar entrevista comigo ou com algum membro da comissão técnica, seja preparador físico, analista, auxiliar, treinador de goleiro, a gente vai estar à disposição, porque como vocês não vão estar presente lá, a gente não vai deixar vocês sem informação e sem material. Então, assim, tudo que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente, com o André, com o Sampaio também, que a gente vai estar à disposição. Desde já, desejar a todos vocês, né,